Sim TV, feita para você curtir. Muito bom dia a todos, já estamos no ar com Caminhos de Luz, aqui pela Sim TV. Como dissemos no programa anterior, vamos dar continuidade àquele tema tão empolgante que é saúde integral. Você pôde aprender, quem assistiu, um pouquinho a respeito desse trabalho maravilhoso que Joana de Ângeles nos propõe. Hoje a gente vai conversar, vai dar continuidade a esse assunto. Gente, vocês sabiam que, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, doenças não transmissíveis, como os derrames e o câncer, agora compõem 2/3 de todas as mortes do mundo. E aí entra a saúde integral como um recurso a mais da gente buscar esse meio de encontrar a felicidade, a saúde, que é hoje um tema tão necessário nas nossas vidas, visto hoje as doenças serem tantas e tomarem, infelizmente, proporções tão gritantes no nosso meio, com a nossa saúde pública tão defasada. Então entra aí a saúde integral e você vai continuar aprendendo a respeito deste tema hoje com Núbia Cavalcante, presidente e fundadora da Associação Espírita, Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja, e quero dizer para vocês que os nossos programas, os anteriores, estes também, assim que terminam de serem ao ar, a gente coloca no YouTube. Você acessa lá o YouTube, Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, Caminhos de Luz RN, e você vai poder assistir novamente, tirar mais dúvidas a respeito deste e de outros assuntos que a gente já tratou aqui no nosso programa. Agora, convidamos a você a pensar em Deus e fazer a prece que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso que cada dia nos dai hoje, perdoai, Senhor, as nossas ofensas, à medida que perdoamos aos nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, pois só é teu o poder, o reino e a glória, agora e para todo sempre. Que assim seja. Sai daí que a gente volta daqui a pouquinho. Bem, gente, já estamos de volta. Vamos dar continuidade ao nosso papo agradabilíssimo com a presidente fundadora da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ou seja, Núbia Cavalcante. Núbia, uma semana sem lhe ver. Muito bom dia. Bom dia, minha querida. É uma alegria retornar aqui a esta casa. Núbia, a gente falou, você nos explicou bem a respeito da proposta de Joana de Ângeles, né, que ingressa com esse tema saúde integral. Sabemos que esse espírito, Joana de Ângeles, vem desenvolvendo um trabalho ao longo em torno do tema autodescobrimento. Que relação existe do autodescobrimento com a saúde integral? Olha, na verdade, o autodescobrimento é um equipamento da saúde integral. Né? A saúde integral, como nós falamos muito semana passada, que essa busca interior, essa interiorização, e o autodescobrimento é essa proposta também de interiorização. É quando nós resolvemos mergulhar no nosso âmago, no nosso interior, descobrirmos os potenciais que temos e, a partir daí, fazermos as nossas escolhas. Então, a relação é muito estreita entre saúde integral e autodescobrimento, pelas duas terem essa proposta de interiorização. A gente vive hoje, infelizmente, toda vez que a gente liga a televisão, não tem como não assistir, por mais que a gente não queira, que é a violência, esse mundo conturbado, infelizmente, que hoje os tempos estão, né? Segundo os espíritos, estão no processo de aceleração devido ao que chamamos de transição. Como obter serenidade nesse mundo tão complicado, conturbado em que vivemos? É um grande desafio.
Na verdade, é um desafio que nós precisamos estar atentos, mas, na verdade, como a serenidade também é uma busca interior, e Joana diz que todo homem sábio é sereno. E quem não quer ser sábio? Né? A sabedoria, afinal, atinge muito mais do que a inteligência, a cultura. Sábio é ser muito mais do que tudo isso. Então, a serenidade, na verdade, é uma conquista que se galga passo a passo, é uma conquista interior e pessoal, né, na busca desse equilíbrio. E eu lembro, Gisete, todas as vezes que eu falo em serenidade, uma resposta que o Espírito Joana de Ângeles tem nos dado, através de Divaldo Pereira Franco, que foi uma experiência para mim marcante. Ele falava, ele veio fazer um workshop aqui, um desses workshops que ele realiza, lançando o livro Em Busca da Verdade. Eu fiquei muito interessada em saber que verdade era essa, que ele apresentava através de um livro, não tendo tempo de ler o livro na época, no dia que ele chegou para dar entrevista, a repórter pergunta: Divaldo, o seu livro intitulado Em Busca da Verdade e o workshop que será realizado amanhã Em Busca da Verdade, que verdade é essa que vocês apresentam, que vocês discutem? E antes da resposta da repórter terminar de perguntar, eu já estava extremamente curiosa, porque quem não quer conhecer a verdade para segui-la? E aí, Divaldo, muito serenamente, responde, e eu nunca mais esqueci: a verdade é a serenidade interior. Porque a verdade convencional, segundo Joana de Ângeles, é a verdade de cada um. Eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, as pessoas têm suas verdades. Mas qual é a verdade real? A verdade que Jesus nos apresentou é o amor. A verdade que as religiões apresentam como bússola norteadora para seus fiéis é o perdão, é o amai-vos uns ao próximo. Mas isso ficou muito restrito diante da minha compreensão. Quando ela vai dizer que serenidade é a verdade real, nós vamos entender serenidade como algo muito precioso. É a nossa alma gêmea, é a nossa gema preciosa, aquela parte mais importante da joia, né? O núcleo de todas as essências do bem. Então, serenidade, na verdade, é paz, a proposta que Jesus nos apresentou quando disse: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Quando ele diz que deixa, ele fisicamente se afastou e deixou esse programa de paz na Terra, que até hoje nós não encontramos o caminho exato a chegarmos até essa paz tão necessária. Então, paz e serenidade é a unção da felicidade que nós buscamos e estamos construindo, e agora com a chegada da regeneração, nesse novo amanhecer, esse novo mundo que nós estamos construindo, com certeza nós vamos ser mais serenos, mais tranquilos, mais felizes, assim esperamos. Quando você fala nessa questão da serenidade, na busca da paz, para alguns, Núbia, eu diria até que para uma grande parte, se torna algo tão distante. A que se deve esse pessimismo, né, da própria humanidade em relação à busca da paz? Embora que todo mundo quer, todo mundo almeja, todo mundo quer encontrar, mas às vezes quando a gente fala quando a gente descobre o caminho que tem que seguir, ela se torna tão distante. É outro desafio, realmente, Gisete, mas eu consigo, como eu sou reencarnacionista, eu acredito sim que a grande dificuldade seja os desafetos do passado, tão praticados no nosso dia a dia do passado e que refletem em nós. Nós sonhamos, queremos, idealizamos essa paz, essa serenidade. No entanto, nos sentimos realmente ainda muito distante desse processo. Mas a certeza de que estamos a caminho e de que vários caminhos se abrem, né, e que nos levarão, sim, a essa plenitude, como diz Joana de Ângeles. A gente está sempre precisando se reportar a Joana, porque esse espírito é desbravador nessa questão da felicidade, né? Ela está aí como uma colaboradora de Jesus, inclusive conseguindo ampliar na nossa compreensão muita coisa que Jesus falou naquela época que não foi compreendida, como o próprio autodescobrimento é um elemento utilizado desde a época de Jesus, por Sócrates, ainda antes de Jesus, e que ela vem resgatando essa proposta de autodescobrimento como o único caminho
consciente ou não, para nos levar a essa serenidade que é a nossa autoaceitação. Núbia, eu só vou pedir licencinha aqui para pedir desculpa ao nosso, porque a gente não só tem o nosso público espírita, né? A gente está falando de Joana de Ângeles, mas para o público, principalmente não espírita, que não conhece, você poderia dar um pouquinho de informação quem é Joana de Ângeles? Joana de Ângeles é um espírito que acompanha o médium Divaldo Pereira Franco, é a sua mentora espiritual. Como algumas religiões conhecem, nós temos anjos guardiões, temos espíritos protetores, né? Para algumas outras religiões é apenas Deus, mas Deus com certeza também tem seus colaboradores. Então, Joana é esse espírito hoje muito elevado, que já percorreu muitos caminhos em busca da plenitude, está ainda em processo de evolução, mas vem trazendo para a humanidade propostas muito decentes em torno do amor que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. Tem, gente, uma infinidade de livros, de obras, né, psicografadas do Divaldo por ela, maravilhosas, não é, Núbia? É verdade, são mais de 400 obras, não, da psicografia de Divaldo. Pelo Espírito Joana são 100 e poucas obras, mas todas elas com esse teor de serenidade, de paz, de amor na vivência cristã. Núbia, observa-se que a partir dessas reflexões que você está nos trazendo, que existe todo um processo histórico, como você há pouco colocou, espiritual, que sempre nos conduziu e nos conduz ao autoexame ou ao exame da consciência que se falava antigamente. Ou seja, você começou aí, veio de Sócrates, né? Depois Jesus veio, acho que trazer a plenitude, que é a lei do amor, não é verdade? Sim, eu lembro que minha mãe, ela usava muito esse termo para mim quando eu não conseguia entender as coisas na fase de adolescência. Ela dizia, faça um exame de consciência. Naquela época eu nem sabia o que era exame de consciência, eu ficava lembrando, eu tinha que resgatar aquelas coisas todas. E esse exame de consciência nada mais é do que o autodescobrimento, buscar na nossa consciência aquilo que pode nos fazer bem ou nos fazer mal. E nesse processo histórico é justamente o que nós comentamos agora recente com relação a esse autodescobrimento que Sócrates já falava através do conhece-te a ti mesmo. Jesus veio resgatar o pensamento de Sócrates, dizendo que nós conseguimos ver um argueiro bem pequeno no olho do nosso próximo e não conseguimos ver uma trave enorme no nosso. Essa trave e esse argueiro são elementos que prejudicam o nosso processo evolutivo, porque nós Jesus já advertiu que nós olhamos muito mais para o erro do outro, nós fiscalizamos o erro do outro, muitas vezes até vibramos a forma como o outro age, muitas vezes contrariando a nossa, e isso é autodescobrimento. O conhece-te a ti mesmo também é autodescobrimento. Então, nós vamos ver, Gisete, que, na verdade, quando o Espírito Erasto, no Evangelho segundo o Espiritismo, naquela mensagem, a missão dos espíritas, no capítulo 20, se não me engano, do Evangelho segundo o Espiritismo, Erasto vai recomendar aos espíritas, que é a missão dos espíritas e não dos espíritos, dentre vários aconselhamentos de Erasto, ele vai falar que nós sigamos a verdade, né? Atenção, amem, caminhem e sigam a verdade. E a gente ficava questionando que verdade era essa, foi quando o Espírito de Joana chega através de Divaldo e fala que a nossa verdade é a serenidade. Então, nós vamos ver que existe todo um processo histórico, Sócrates, Jesus, depois Allan Kardec retoma, através da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, qual o meio mais eficiente para fazer a humanidade se aprimorar, para fazer a humanidade evoluir. E os espíritos superiores respondem de imediato. Um sábio da antiguidade já o disse, conhece-te a ti mesmo. Então, essa questão de autodescobrimento é algo que permeia na humanidade desde os tempos remotos e que agora Joana resgata de uma forma mais simples, mais natural, mais clara, mostrando que é o autodescobrimento, que é o mergulho interior que precisamos realizar na nossa vida. Núbia, um dado bem interessante é a Organização Mundial de Saúde diz os números mais recentes da OMS mostram que cerca de 4 em cada 10 homens e 1
em cada 11 mulheres estão usando o tabaco e cerca de 8 adultos são obesos. Isso poderia refletir num tipo de fuga, vamos dizer assim, de alguns, né? Por quê? Pela ignorância, pelo próprio desconhecimento, né? Ou então pelo esse imediatismo que você colocou no programa anterior. Você acha que esse processo de fuga do ser humano se dá pelo imediatismo que o materialismo oferece, né, nesse anseio de querer essa felicidade, né, os prazeres que a matéria oferece, ou pela ignorância da própria criatura, ou pelos dois fatores? Eu acredito que pelos dois fatores, sabe, Gisete? São as bengalas psicológicas que nós utilizamos, muitas vezes como máscara, como fugas, de não entendermos ou não aceitarmos a realidade que está ali à nossa frente. Muitas vezes nós não conseguimos ver as coisas como elas realmente são e queremos disfarçar de alguma forma. E aí entram vários recursos prejudiciais, né? Que, como você falou, o tabagismo, hoje a drogadição toma conta, principalmente dos nossos jovens, que não conseguem se ver como espíritos imortais, acreditam que a vida, que tudo tem que ser aproveitado aqui e agora, e dão a maior ênfase ao físico, à matéria, ao que pega, ao que vê, esquecendo de considerar esses valores interiores, esses valores mais reais, que são os valores, eu não digo nem propriamente espirituais, apesar de sê-los, mas valores que dê realmente àquele ser um norteio de vida com menos ansiedade e com mais consistência de uma personalidade ou de uma individualidade com maior responsabilidade. Você acha que entra aí o papel da família é fundamental na busca dessa saúde integral, principalmente, como você hoje citou, os jovens, infelizmente, buscando esse caminho, porque é uma escolha, a gente está aqui, Deus nos dá o livre-arbítrio e a gente faz essas escolhas, não é verdade? É verdade, nossas escolhas são responsabilidades nossas, que nós vamos responder por essas boas ou más escolhas que fazemos, mas a família com a sua função norteadora, regeneradora, que a família tem esse papel sim de estar conduzindo, principalmente o jovem, a criança, que são seres que estão em via de desenvolvimento, né, desenvolvendo seus potenciais psicológicos, emocionais, comportamentais, e que por si só, pela condição de seres em desenvolvimento, não têm condições e nem capacidade de sozinhos conduzirem as suas vidas. Então a família entra aí com o seu papel e que muitas vezes estão fugindo, né, do cumprimento dos seus deveres com relação aos filhos, transferindo-os para profissionais, para empregadas, para outros membros da família, ou até para pessoas desconhecidas, em não cumprimento do seu papel, da sua missão, esses jovens, essas crianças começam a fazer escolhas que não são apropriadas como o melhor caminho. E aí as consequências chegam, quando os conflitos familiares se instalam por essa falta de cuidado desde o processo inicial, que não foi feito a contento e que mais tarde todo acontecimento tem uma consequência, a lei de causa e de efeito. Tudo que plantamos, naturalmente, a lei nos exige a colheita e vamos colher frutos que muitas vezes são amargos e que temos que refazer todo o nosso caminho, abandonar algumas situações, refazer outros, para, enfim, encontrarmos a nossa felicidade. Núbia, dentro desse contexto que você há pouco nos explicou, poderíamos dizer que a saúde integral, no caso familiar, ela é então coletiva, é também de responsabilidade, por exemplo, eu tenho responsabilidade comigo mesma, mas como mãe, eu também tenho essa responsabilidade da saúde integral do meu filho, da minha filha, do meu esposo? Sim, Gisete. Afinal, a nossa vida é exemplo para outras vidas. Nós tanto influenciamos como recebemos influência. Então, na nossa família, justamente com relação ao nosso cônjuge ou ao nosso pai, mãe, filhos, como você citou, nós podemos sim introduzir essa ideia, vamos dizer assim, do cuidado em buscar, em termos da saúde integral, a partir dos pensamentos, dos sentimentos, e aí a oração, né, as religiões, elas entram aí como elementos importantíssimos nesse contexto, mostrando que a saúde integral
ela é constituída ao longo do nosso cuidado, inclusive com a alimentação e principalmente com a alimentação, o uso de medicamentos, né? Eu conheço um jovem, inclusive estive hoje com ele, conversei com ele sobre essa situação, ele é viciado em Dorflex. Ele toma Dorflex por tudo, porque ele acha que o Dorflex deixa ele zen, porque retira, relaxa o sistema muscular então ele está indo pelo caminho desculpe até eu usar o nome do medicamento, mas só como exemplo de que essa família precisa estar atento, conduzindo, observando o comportamento, atitudes, práticas, né, escutando toda a comunicação que esse filho está tendo via internet, via telefone, quem são as companhias, o que mais agrada, o que é que mais atrai, é a função sim da família que está precisando ser exercida sobre esses jovens, sobre os filhos, sobre a família como um todo. Núbia, quem tem ou quem busca essa saúde integral não quer dizer que a pessoa não venha adoecer, mas se a pessoa tem esse conhecimento, eu acho que até a própria doença, como você falou no programa anterior, é uma oportunidade da gente refletir, não é? E ficar até em paz, mesmo estando debilitado, vamos dizer, fisicamente. Sim, porque, por exemplo, uma boa leitura. Eu vejo a leitura como terapia, né? Uma leitura saudável, ela é sim um recurso da saúde integral. Mas quando esses momentos de doenças, né, chegam, principalmente doenças mais agressivas, que realmente nos deixam acamados, vamos dizer assim, a gente deve aproveitar esse momento como um momento de profunda interiorização, de reflexão para melhor. A saúde integral ela é tida como essa busca interior. E às vezes a providência divina, que tudo vê e tudo provê, se aproveita dessas situações para nos ajudar a refletir, para nos ajudar a dar esse mergulho interior que nós no dia a dia, na luta pela sobrevivência, nós esquecemos de fazer. Então, nem tudo está perdido, estamos sendo olhados, observados, cuidados por Deus, pela providência divina, 24 horas. E Ele sabe, na hora de agir, como agir sobre nós. Núbia, sabemos que para muitas pessoas, né, esse aprimoramento, a evolução espiritual, depende de Deus ou de uma religião que professa e ficam sempre esperando que Deus ajude, ou que a religião diga o que fazer ou como fazer. Vejo que na visão de Joana de Ângeles, somos nós os responsáveis pela nossa própria felicidade ou sofrimento. Ou seja, é isso que Joana quer passar, responsabilidade dos nossos próprios atos. Sim, a responsabilidade é sempre nossa. Deus está sempre nos amparando, sempre nos orientando, sempre cuidando de nós. E as religiões também têm esse papel de nos nortear de alguma forma, nos ajudar e contribuir na nossa evolução. Mas somos nós os responsáveis diretos pela nossa própria felicidade, pelas escolhas que fazemos, pela forma como vivemos, pela nossa forma de ser. E aí nós temos que, geralmente, transformar, fazer mudanças de hábitos, né? Transformar hábitos antigos em hábitos saudáveis na nossa vida. Então, toda a responsabilidade, todos os nossos atos geram uma consequência. Então, tudo que fizermos com consciência, com cuidado, buscando as melhores formas, nós vamos nos beneficiar em função desse cuidado que devemos ter através da nossa responsabilidade. O nosso senso de responsabilidade tem que estar sempre sendo revisto. Muitas vezes nós estamos em situações corriqueiras, dominados por um automatismo, e só sabemos e só queremos e só fazemos daquela forma. E nem sempre aquela forma tão rotineira é a ideal. Então temos que ver os prejuízos que estamos causando ou sendo vítimas e fazermos as transformações necessárias para a nossa evolução espiritual. Pois é, e como Núbia ela nos ajudou, que ela deu um ganchinho, uma ótima pedida para você, uma boa leitura. Então tá aqui, ó, A Viagem, uma busca pela verdade, lançamento da Casa Editora, O Clarim, uma leitura extremamente agradável, é romance, não é uma obra psicografada, mas tem conhecimentos espíritas, então convidamos você a conhecer www.clarim.com.br, você encontrará a obra, ou então
e nos demais sites das livrarias, distribuidoras de livros espíritas aqui do Brasil. Aqui em Natal temos na Livraria Espírita Alta de Souza, no Praia Shopping, na banca de revista Boa Leitura do Nordestão da Salgado Filho, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, no SEJA, no Centro Espírita Deus, Amor e Caridade, no SEDAC, e no Centro Espírita Oscar Nelson. Então, se você ainda não conhece, aproveite. E detalhe, gente, passem à frente, emprestem, o livro é muito bom, a gente também doar um pouco do que a gente aprende. Núbia, falando... gente, só um instantinho. Se você não pegou aí, você está ligando seu televisor agora, não acompanhou o nosso programa aqui todinho, YouTube, tá tudo lá. Você acessa assim, ó, Caminhos de Luz RN, tudo junto, e aí você vai assistir não só essa, como a anterior que Núbia já nos esclareceu a respeito de saúde integral, a do Dr. Salatiel, que foi maravilhosa sobre transtorno bipolar, a de seu Altamir da Cunha, violência contra a mulher, e outras que você vai encontrar lá. Caminhos de Luz RN, tudo juntinho, e aí você vai encontrar, tá bom? Núbia, a gente falou aqui da saúde integral, a gente está falando, é óbvio, à luz da obra de Joana de Ângeles, que é mentora do nosso querido Divaldo, espírita. Mas eu queria perguntar o seguinte, já falamos de saúde, doença, do autodescobrimento, mas voltando um pouco à saúde integral. As atividades das casas espíritas contribuem para a aquisição, na busca dessa saúde integral? Sim, contribui muito, até porque é uma proposta também do Espiritismo, né? Nós temos, por exemplo, na Casa Espírita, Gisete, como você tão bem sabe, aí nós vamos ampliar essa informação, vários recursos, né? O recurso do passe espiritual, passe magnético, que a nossa casa, por exemplo, a SEJA, nós aplicamos passe magnético muito mais voltados para aquelas doenças físicas, né, que muitas vezes a própria medicina não consegue curar e, através do magnetismo, existe sim essa possibilidade de cura em alguns casos, porque a origem geralmente é do espírito. Nós temos a evangelização infanto-juvenil, que é outro elemento importantíssimo, que vai dar sustentação a essa saúde integral do ser. E a SEJA também já implantou há mais de um mês nosso departamento de infância e juventude, que funciona no sábado à tarde, a partir das 16 horas. Nós temos o próprio estudo do Evangelho, o Evangelho segundo o Espiritismo, que esclarece de uma forma muito ampla nessas questões de saúde, de doença. Nós temos na Casa Espírita, são tantos os recursos que propiciam a saúde integral, os próprios estudos, já que o Espírito Verdade recomenda: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos, eis o segundo ensinamento. E baseado nisso aí, nós procuramos oferecer muitos estudos que possam abrir portas, abrir mentes para as pessoas compreenderem de onde viemos, o que estamos a fazer, para onde vamos, e tudo isso é constituição para a saúde integral. Quando nós estamos abastecidos de informações que acrescentam o nosso entendimento, nós, com certeza, somos os mais beneficiados e, portanto, os mais felizes. Beneficiados fomos nós, 2 programas com tema tão interessante. Você aí aprendeu, eu pelo menos aprendi bastante. Tem um ditado, uma palavra, uma mensagenzinha de Chico que diz assim: embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Gente, se você quiser conhecer a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ela fica localizada na Avenida Rui Barbosa, 1381, Lagoa Nova, quase esquina com a Mintas Barros, ali de ladinho da Costeira Veículos. Fácil de encontrar, você vai ver um outdoor bem bonito com o nome SEJA. Aproveite e conheça, a gente vai despedir, vai deixar as considerações. Núbia, nosso muito obrigada, que Deus abençoe a você, a todos os trabalhadores do SEJA, que você possa retomar com outros temas empolgantes, vibrantes e que contribuam para a nossa saúde integral. Gente, fiquem com Deus, até o domingo, se Deus assim nos permitir. Pois é, nós agradecemos muito a oportunidade, Gisete, e queremos divulgar para o nosso público que esse mês de abril, a SEJA, a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, está completando um ano de fundação, dia 30, é o nosso aniversário de fundação.
A casa tem atividades. Na segunda-feira nós estudamos as obras de Joana de Ângeles, autodescobrimento, começa sempre às 19h30. Na terça-feira nós temos os tratamentos, o estudo do Evangelho, aplicações de passe, atendimento fraterno. Na quarta-feira, o estudo sistematizado da doutrina espírita. Na quinta-feira, reunião mediúnica e à noite é o estudo da mediunidade. Na sexta-feira é quando nós fazemos planejamentos, fazemos avaliação das atividades. Então, o convite está feito a todos. O nosso muito obrigada pela paciência de escutar e, principalmente, parabéns pela a vontade de querer ir até o fim nesse programa para estudarmos sobre saúde integral. Muita paz a todos.